Bom, nesse vídeo eu vou falar alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido e ouvido durante a minha vida. Então, se você quer ouvir esses conselhos, se esse vídeo fizer sentido pra você, eu peço já que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, ative o sininho e vamos continuar aí com o vídeo. Conselho de número 1. A vida é como um livro que você não pode ler 2 vezes. O que eu quero dizer com esse conselho? É que você simplesmente deve fazer o que você quer fazer. E ponto final. Para de dar ouvido pra balela das outras pessoas. Você tem um sonho, você tem algo a seguir, e você tem que seguir isso. Não importa o que as outras pessoas vão falar ou pensar. Não importa se tua mãe vai aceitar ou não, se teus pais vão aceitar ou não. Você tem que seguir esse caminho, você tem que trilhar esse caminho até o sucesso. Você tem que realizar teus sonhos, ter a tua família. E somente você pode fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. E a vida é literalmente como um livro que você não pode ler 2 vezes. Então imagina o seguinte, você tem um livro que você pode ler a qualquer momento. Mas nesse livro, você não pode voltar e reler nenhuma das páginas. Com que cuidado você leria esse livro? Você prestaria atenção, faria anotações? Pois é, esse livro se chama Vida. Você não vai poder voltar a capítulos anteriores, você não pode voltar no tempo. Tudo que você já viveu já passou e você não consegue mudar isso. Então viva o presente, viva o agora e entenda, faça o que você quer independentemente do que as outras pessoas vão pensar. Faça o que você acredita ser o correto, independentemente do que eu vou falar, do que qualquer outra pessoa falar. Apenas siga o que você deseja seguir. Faça aquilo que você deseja fazer. Apenas isso, a vida é sua e de mais ninguém, e ninguém vai viver ela por você. Conselho de número 2. Evite a qualquer custo as pessoas que são azaradas, infelizes, infrutíferas. Eu, por muito tempo, eu andei com algumas pessoas que não tinham frutos nenhum, que não faziam nada de bom e que eram completamente afastadas de Cristo ou de qualquer coisa que pudesse ter um princípio. Elas não estudavam, elas viviam em festas, viviam bebendo, viviam fumando e isso me trazia para um caminho ruim. Isso é um contágio. Você tem que entender o seguinte, muitas vezes a gente vai para essas pessoas com o objetivo de ajudá-las. Isso é lindo, isso é maravilhoso. A grande questão é a seguinte, quando você começa a andar muito com essas pessoas, a tendência é que você se pareça cada vez mais com elas e você se afaste de pessoas que tenham boas intenções e que tenham bons caminhos e que sejam prósperas, que sejam próximas de Cristo. Você acaba se afastando disso. Isso, inclusive, é uma das leis do 48 Leis do Poder, é a lei de número 10, que é para você evitar o infeliz contágio. Então, o que acontece? Para de querer ficar só ajudando e puxando os outros, porque é como se alguém estivesse se afogando no mar. A partir do momento em que você vai lá e você não sabe necessariamente o que está fazendo, quando a pessoa te vê, ela vai tentar te puxar para baixo. Você vai tentar ajudar ela, mas ela vai te puxar para baixo. Ela vai te puxar para fundo do mar e você vai se afogar junto com ela. Então não fica andando com uma galera que é infeliz, que é azarada, que é depressiva, que é... Nossa, elas são completamente afastadas de tudo aquilo que você quer na vida. Mas daí você acha que você vai conquistar algo na vida andando com pessoas que nunca conquistaram nada. Você tem que se aproximar de pessoas que te ajudem a crescer e que talvez cresçam até junto com você. Cresçam espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Pessoas que vão te dar apoio, que vão te ajudar realmente, que vão estar ali contigo e que buscam estudar, que estão com Cristo e que estão buscando isso, buscando evolução. Não adianta buscar pessoas que ficam paradas no tempo e paradas no seu mundinho. Se você ficar buscando somente essas pessoas, você vai continuar como elas. Terceiro conselho, cuidado com a tua boca. Da mesma forma que ela pode te alimentar, ela pode te matar. A boca ela é algo muito perigoso. Deus nos deu os 2 olhos, 2 ouvidos. As narinas têm 2 buracos para você respirar, mas ele só deu uma boca, uma única língua. E a tua língua ela pode te matar, a tua boca ela pode te matar. Cuidado com o que você fala. Quanto menos você fala, mais valor as pessoas vão dar às suas palavras. Por quê? Porque você tá falando pouco, então as pessoas te ouvem pouco. E quando você fala, elas têm que te ouvir, porque elas não sabem quando você vai falar novamente. Então cuida com o que você fala, cuida com aquilo que sai da tua boca. Até porque isso pode manchar completamente sua reputação para sempre. E sua reputação é extremamente importante nesse mundo que a gente vive hoje. Então cuidado com a tua boca, ela pode acabar te matando, ela pode acabar te atrapalhando em diversos negócios, em diversas coisas que você faça. Cuidado com o que sai dela, a boca fala do que o coração tá cheio. Já nos alertava a Bíblia. Então, cuidado com tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que sai da tua boca, isso é extremamente importante.
Quarto conselho: para de carregar as pessoas com você e ter que ficar perdoando elas a todo tempo. Aqui eu não estou dizendo que você não deve perdoar ninguém. O que eu estou dizendo é que você tem que parar de carregar as pessoas com você. Tem um ditado, né, uma história que conta o seguinte: tinham dois monges andando por um caminho, e monge ele tem uma proibição, ele não pode tocar em mulher. Monge é proibido de tocar em mulher. E enquanto eles estavam andando, teve um rio, e nesse rio ali num canto havia uma mulher, e essa mulher ela necessitava de ajuda para atravessar esse rio. E um dos monges simplesmente pegou, ficou quieto e saiu. Enquanto a mulher gritava, pedia ajuda, o outro monge foi lá, colocou em seu colo e levou. Quando ele soltou a mulher, o outro monge olhou e disse: monge feio, monge desobediente. Pegou mulher, encostou em mulher, e o monge se manteve quieto. Eles foram até em casa e o outro monge feio, monge desobediente, tocou em mulher, impuro, foi falando um monte de coisa. E ao se deitar, os dois dormiram. E durante a madrugada, o outro monge acordou e olhou: monge feio, monge desobediente, encostou em mulher, você é impuro. Você descumpriu o seu voto. E o outro monge se manteve quieto, calado. Até que chegou um momento em que o monge olhou para ele: como você consegue não falar nada? E ele disse: mas eu falar o quê? E daí o outro monge olha para ele e diz: mas você carregou uma mulher? E ele disse: eu carreguei lá, você está carregando ela contigo até agora. O que acontece? Às vezes a gente fica carregando pessoas e a gente tem que ficar perdoando elas porque a gente carrega elas. Você tem que entender uma coisa: você não tem que botar expectativa nas pessoas, as pessoas não têm que suprir as suas expectativas, suprir aquilo que você queria que elas suprissem. Elas não estão aí para suprir algo que você queira. Você tem que entender isso. Então, a partir do momento em que você entende isso, que você não fica carregando essas pessoas contigo e que você tem que ficar, sabe, as pessoas têm que ficar suprindo aquilo que você deseja que elas suprem, você não precisa perdoar, porque antes delas fazerem algo, você já perdoou. Deus nos diz na Bíblia para perdoar diversas vezes uma pessoa. Ele não está dizendo para todo momento você ficar perdoando alguém. Ele está dizendo que antes da pessoa pedir perdão, antes dela fazer algo, ela já foi perdoada por você. É um conselho poderosíssimo, porque você não vê na Bíblia Jesus perdoando todos os dias alguém. E hoje a gente vê uma epidemia de pessoas que ficam ali perdoando pessoas a todo custo. Ah, eu perdoei fulano. Não, você não perdoou, você está carregando essa pessoa contigo. Isso vai te deixando corcunda, isso vai te deixando pesado. E você vai carregando essa pessoa, esse fardo fica pesado. E você não sabe mais você não sabe depois porque tá doendo, porque tá mal, porque teu cérebro tá ficando louco. Mas é que você tá carregando essas pessoas contigo. Então para de querer perdoar pessoas e carregar elas com vocês. Elas não precisam ser carregadas. Elas não precisam suprir as tuas expectativas, elas não precisam bater as tuas expectativas. Eu, por exemplo, eu não tô aqui para suprir as tuas expectativas, eu não tô aqui para bater as tuas expectativas. Você tem que entender isso. Eu não tô aqui para suprir a expectativa de ninguém. Eu não quero que você goste de mim. Eu não quero isso, eu não quero que você goste de mim. Eu não me importo se você gosta de mim. Eu tô aqui falando quem eu sou. Entende? Então eu não preciso ficar perdoando a todo momento, eu não preciso ficar carregando essas pessoas comigo. É isso que você tem que entender. Para com essa ideia. Isso jamais foi algo bíblico, isso jamais foi algo que foi ensinado e que é valorizado. Pelo contrário, você só está carregando a vida dos outros, você só está cuidando da vida delas. Quinto conselho, esse junta com o anterior. Vá cuidar da sua vida. Para de ficar reparando no que os outros fazem ou deixam de fazer. Para de ficar olhando e julgando. Cara, você é um julgador, você olha pra tal pessoa, porque a pessoa veste desse jeito, porque a pessoa bebe isso, porque a pessoa fuma. Não importa, você não precisa ir lá e fazer parte da vida dela, deixa ela viver a vida como ela quiser. Se ela se ferrar, o problema é dela. Você tem que parar de cuidar da vida dela e cuidar da sua. Vá cuidar da sua vida. Entenda isso. A única vida que você tem direito de cuidar é a sua. Para de querer pôr nos teus pais, porque eles têm que fazer isso, eles têm que cuidar dessa forma, eles têm que agir dessa forma, porque essa forma é a certa psicologicamente. Teus pais não têm que mudar por você, que é filho. Você tem que entender o seguinte: ninguém precisa mudar por você. O único que pode mudar algo por você é você mesmo. As pessoas não têm que suprir isso. Vá cuidar da sua vida. Deus te deu uma vida.
E você quer ficar cuidando da dos outros que ele já deu para eles cuidarem. Cuida da tua vida. Deus não te deu 2 vidas para tu cuidar, Deus te deu uma. Cuida dela. Sexto e último conselho. Não ignore seu chamado e para de se afastar dos seus princípios. Eu sei, na juventude, na adolescência, às vezes a gente quer ficar fugindo daquilo que Deus nos chamou e a gente quer ficar fugindo daquilo que é nosso, dos nossos princípios, do que a gente defende. Às vezes, muitas vezes você vai ser convidado para festas, para ficar bêbado, para se drogar, para fumar, para fazer qualquer coisa do tipo. São coisas passageiras, mas você tem que entender o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Se eu não me engano, é uma frase do Charles Spurgeon. O que acontece? Pare de ficar se preocupando com as coisas que estão aqui. Se preocupe com as coisas que hão de vir. Pare de ficar se preocupando somente com coisas materiais. Isso não tem tanto valor. Quando você vai ali, bebe, fuma, se droga, você tem uma felicidade momentânea. Mas depois você chega no teu quarto, você tá sozinho. Nenhum daqueles teus amigos que tava bêbado na festa te manda mensagem pedindo se você tá bem. Ninguém vai ali pra te dar apoio. Mas agora, se você orar no teu quarto, você tem um pai que tá cuidando de você. Se você ir lá no teu pai e na tua mãe, que você diz que são retrógrados porque não queriam que você fizesse isso e te condenam por fazer isso, eles vão te dar um abraço, te apoiar e te ajudar. Entenda o seguinte: você tá dando muito valor a coisas muito passageiras, as coisas muito pequenas. Você vai chegar num momento da tua vida que você vai olhar pra isso e vai dizer: por que eu fiz isso? Por que eu tava agindo dessa forma? Na verdade, você estava fugindo daquilo que é pra ti. Para de querer correr daquilo que Deus chamou. Entenda uma coisa: nada vai suprir a tua necessidade, nada vai suprir a tua felicidade, nada, a não ser Cristo. Então tudo que não é eterno é eternamente inútil. Para de buscar felicidade em bebida, em droga, em festa, em balada, em ficar com mulheres prostitutas ou qualquer coisa do tipo. Fuja disso. Isso, no final da tua vida, só vai te trazer tristeza. Isso só vai te fazer empobrecer. Você vai ficar pobre. Ah, mas tem um milionário lá que ele fica com sei lá quantas mulheres, Ariel. Mas é o seguinte, tu vai ver a pessoa, ela é depressiva sem você saber, ela toma diversos remédios sem você saber, ela se afoga no álcool e na droga pra esquecer a infelicidade que é a vida dela, porque a vida dela não é completa, a vida dela não tem nada, não tem valor, não tem significado. Qual o legado que esse cara vai deixar? Nenhum. Então, se inspire nas grandes mentes que a gente teve, nas grandes pessoas que a gente teve, e principalmente naquele que morreu na cruz, chamado Jesus Cristo. Ele sim é o exemplo de uma pessoa perfeita. Então, se eu for te dizer algo no fim desse vídeo, o último conselho é para você buscar Cristo o máximo que você puder. Você não fugir disso, porque eu sei a infelicidade que é ficar longe dele. Então, busca isso mais do que tudo, porque aquilo que é eterno nunca acabará e te compensará eternamente. Bom, esses foram alguns conselhos que eu gostaria de ter ouvido e aprendido antes na minha vida. Então, se esses conselhos fizeram sentido pra você, se esse vídeo fez sentido pra você, se esse vídeo te tocou de alguma forma, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, desse like nesse vídeo, comentasse, compartilhasse pra gente crescer junto e vamos montar uma nova era de campeões.